Graças a Deus, meus irmãos, por mais um momento aqui para juntos estudarmos a lição bíblica. Agradeço mais uma vez sua presença em estar conosco para aprendermos a palavra de Deus. Estamos aqui na sede AD Alto da Alegria, direção local Pastor Fernando Júnior, e esse é mais um episódio do AD Alto da Alegria Comentários EBD. Hoje iremos estudar a lição 8. Lição 8 que tem como tema Jesus viveu a experiência humana. Amém? Hoje iremos falar um pouco da vida de Jesus, né? Em família, com seus parentes, com seus amigos. Então, iremos comentar alguns pontos importantíssimos da lição. E essa lição, meus irmãos, ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo da lição é identificar a experiência humana no ministério de Jesus. O segundo objetivo dessa lição é explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. E o terceiro ponto é reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Então, esses são os 3 objetivos da lição. Para nós começarmos, iremos ler o texto áureo da lição, que diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. A verdade prática diz assim, meus irmãos: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Amém, meus irmãos? Podemos ver aí que Jesus, o próprio texto da Bíblia Sagrada, ele mostra que Jesus teve vida social. Então, para nós trabalharmos essa lição, iremos ir para a introdução da lição. E nessa lição nós iremos explorar os aspectos da experiência humana de Jesus. Então, iremos compreender como a sua vida reflete tanto na sua plena humanidade quanto na sua plena divindade. Certo? Então, iremos trabalhar esses pontos aqui. Então, o primeiro tópico diz assim: a experiência humana no ministério de Jesus. Os debates com as autoridades. Meus irmãos, sabemos que naquele tempo muitos fariseus, os herodianos, tentavam pegar Jesus, tentavam armar as suas armadilhas para pegar Jesus, no contrapé. Então Jesus já sabia disso. Então iremos trabalhar também esses pontos. Então vamos ler o primeiro tópico. Os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Os fariseus, o nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Defendiam a tradição acima das escrituras. Mateus capítulo 15.
e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes da sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Atos capítulo 25, verso 5. Letra B, parte B. Os saduceus, o nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição. E rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos morais de Jesus. Uniram-se os fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos, a fim de somar as forças e matarem Jesus. Os herodianos eram os opositores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram conselho com os fariseus, com o propósito de matar Jesus, e assim livrar-se dele. Estavam associados os fariseus na questão do tributo. Até aqui mesmo. Podemos ver que a experiência de Jesus no ministério dele na terra, enfrentando os fariseus, enfrentando os herodianos, enfrentando os saduceus, né? Em cada confronto, Jesus não apenas refutava, né? Não apenas Jesus refutava seus argumentos, como também revelava verdades. E essas verdades que Jesus revelava aos fariseus, aos saduceus e aos herodianos, né, eram verdades profundas sobre ética, né, sobre princípios morais e sobre toda a sociedade. Então, a nossa responsabilidade, né, diante de Deus e de toda a sociedade é mostrar a verdade com profundidade e com ética. Então, as respostas aqui de Jesus, ela silenciava os adversários, porque Jesus ele trazia aquelas respostas e os adversários ficavam incomodados. Aqui, como você pode observar na lição, Jesus ele trazia a verdade e os fariseus se incomodavam, tanto os fariseus como os saduceus e herodianos. Então, esse grupo, ele se juntaram para se fortalecer e para tentar matar Jesus, né? Armando a armadilha para Jesus. Então aqui, Jesus aqui, ele nos deixa lições, né, eternas sobre como viver de acordo com a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então aqui, seguindo para o segundo ponto aqui da lição, a vida social e religiosa de Jesus, o mestre
participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André e Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. Os dois primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, em Mateus capítulo 26 e o verso 37. Eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia e marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual. Publicanos e pescadores, fariseus e a mulher pecadora e a mulher samaritana. Podemos ver aqui que Jesus ele tinha sua vida social. Jesus tinha aqui sua vida social com todos, né? Se comunicava com todos. Então, é bom nós percebermos esse nome fariseu, esse significado de fariseu, essa autoridade religiosa. O nome fariseu vem do termo hebraico. Esse termo hebraico significa prushi, que significa que separado, né? A palavra significa separados. Então, esses nomes refletem a principal características, né, desse grupo, que se distanciava. Então, observe, o nome significava separado. Então, eles se distanciavam, eles eram separados. Eles se colocavam em lugar distante da verdade, rejeitando a verdade. Eles se juntavam com outros grupos, né, outros judeus, em virtude de sua interpretação rigorosa da lei. Né. Eles olhavam mais para a lei, né, de suas tradições orais, muitas vezes colocando essas tradições acima das escrituras. Então, o problema aqui dos fariseus era que colocavam a lei acima das escrituras. Então, colocavam tradições acima das escrituras. Então, eles se opunham, né? Eles se opunham ao que chamavam de flexibilidade dos saduceus em relação à lei. E eles enfatizavam práticas como a purificação, os jejuns e a separação do ritual. Então, apenas fazendo ao pé da letra, mas com tradições colocadas acima da Bíblia, acima das Escrituras sagradas. Então, podemos ver aqui como eram as práticas dos fariseus. Caminhando aqui para o terceiro ponto da lição, características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum, como o de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Sentiu sono, fome, sede e cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto, como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia. Passando pelo árduo da morte, ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Então, você pode ver aqui que, muito bem, a vida social e religiosa de Jesus. Então, esse segundo ponto aqui, meus irmãos, Jesus, ele
a Bíblia mostra que Jesus interagia, mais uma vez, recapitulando, com pessoas de diferentes condições, né, sociais, espirituais. Ele não se limitava a um círculo fechado como os fariseus, de pessoas consideradas justas ou indignas. Jesus aqui, pelos padrões da época, ele estava presente, ele estava sendo participante. Então podemos ver que ele se aproximava dos publicanos. Jesus se aproximava de qualquer pessoa. Ele se aproximava dos publicanos, dos pecadores, marginalizados, aqueles que eram rejeitados pela sociedade, tá certo? Aqueles religiosos da época. Jesus sempre se aproximava, trazendo verdade. Então ele estava entre os fariseus, mas também entre os excluídos. Então Jesus, ele também esteve presente junto a uma mulher que você conhece, a mulher pecadora, em Lucas capítulo 7, versículo 37. E ainda também ele interagiu com a mulher de Samaritana, aquela mulher do poço de Jacó. Aquela mulher que Jesus ele conversa com ela, ele desafiou ali as barreiras. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, né? Então, Jesus ali ele desafiou aquela barreira social, aquela barreira religiosa e até as raciais daquele tempo. Então, podemos ver aqui Jesus ele frequente, ele se aproximando de todos. Então, essas características próprias do ser humano, Jesus aqui, embora fosse filho de Deus, mas ele nasceu de uma mulher, como eu li na lição, ele nasceu de uma mulher, e o que significa que ele assumiu plenamente a nossa humanidade. Ele veio como o bebê vem, da mesma forma humana. Né? O nascimento de Jesus aqui, em Lucas capítulo 2, versículo 3, Jesus nasceu como qualquer bebê gerado pelo Espírito Santo, mas viveu como uma criação normal. Né? Ele precisou ser cuidado. Observe, ele nasceu como bebê, mas também precisou ser cuidado. Ele precisou ser tratado, alimentado, amamentado. Ele também compartilhou nossas fragilidades. Então você pode ver que Jesus, ele 100% homem, 100% Deus. Ele sentiu as mesmas sensações que nós sentimos, certo? Então, Jesus e as emoções humanas. Hebreus capítulo 13, versículo 12, diz que ele sofreu. Lucas capítulo 19, versículo 41, a Bíblia diz que ele chorou por Jerusalém. A Bíblia diz também em Mateus capítulo 26, assim como a lição já relata, no verso 37, ele se angustiou no Getsemane. A Bíblia também diz, para nós fecharmos esse ponto, Mateus capítulo 8, versículo 24, e João capítulo 4, versículo 6, ele sentiu fome, ele sentiu sede e ele sentiu sono. Então, isso mostra que ele tomou plenamente, ele se tornou completamente humano para entender nossas limitações, para sentir nossas limitações e também as nossas dificuldades. Então, caminhando aqui para o segundo tópico da lição, falamos agora sobre heresias que negam a humanidade de Jesus. Vamos falar um pouco sobre apolinarismo, tá certo? Depois iremos falar sobre monotelismo, prestar atenção aí sobre essas abordagens aqui, desse apolinarismo e desse motolenismo. Então vamos lá, experiências humanas no ministério de Jesus. Apolinarismo. Foi bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnou, teve espírito humano, usando a linguagem teológica de Apolinário. Os elementos
constitutivos do ser humano são soma, carne ou corpo, a psique, alma animal, a sede dos desejos, paixões, apetites e pneuma, alma racional em relação a Jesus. Dizia que ele possuía uma soma, humano, e uma psique, humana, mas não uma pneuma, humano. Segundo Apolinário, o verbo, no capítulo de João, capítulo 1, teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Com isso, negando que Jesus tivesse espírito humano. Meus irmãos, aqui, falando do apolinarismo, essa doutrina aqui que surgiu no século IV, ela foi uma proposta por Apolinário, que foi bispo da igreja Laodiceia. Apolinário, ele ensinava algumas coisas, meus irmãos, algumas coisas que o ser humano era composto por 3 elementos. E quais eram esses elementos? Como a Bíblia, como a lição aqui nos mostra. O soma significava o corpo físico. O psique, a alma animal, que era responsável pelos desejos emocionais. E o pneuma. Pneuma aqui era a alma racial ou o espírito. Em relação a Jesus, ele afirmava que Jesus Cristo possuía um soma humano e um psique humana, mas não um pneuma humano. Apolinarismo, segundo ele, o verbo, o Logos divino, mencionado em João capítulo 1, segundo ele, teria ocupado o lugar do espírito humano na encarnação. Observe. Em outras palavras, Apolinário negava que Jesus tivesse um espírito humano. Observe essa heresia. Apolinário negava que Jesus tivesse um espírito humano. Essa visão, no entanto, ela contraria a revelação bíblica. Por que ela contraria a revelação bíblica? A Bíblia, meus irmãos, ela afirma que Jesus era plenamente humano, com corpo e alma e espírito. E você sabe que a Bíblia ela nos traz textos que mostram a veracidade que Jesus era plenamente humano, em corpo, em alma e em espírito. Observe que em Lucas capítulo 23, a Bíblia diz que Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então você pode ver aí que Jesus tinha espírito. A Bíblia também nos diz em Lucas, no mesmo capítulo, e no mesmo versículo, que também em diante ele diz: a minha alma está profundamente triste. Você observa aí que Jesus tinha alma e também sentia tristeza, assim como o ser humano sente. Então podemos ver que o apolinarismo foi uma tentativa de simplificar a encarnação, mas foi destruído. Por quê? Porque distorcia a verdade bíblica sobre a natureza de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, podemos aqui ir para o ponto 2, segundo tópico, ponto 2, reação da igreja à humanidade plena de Jesus. Está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, também da alma e do espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem
em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apolinarismo foi declarado heresia no concílio de Calcedônia, em 451. Podemos ver aqui, meus irmãos, que a Bíblia diz aqui que essa heresia, ela foi declarado heresia no concílio de Calcedônia, em 400. Então, o Novo Testamento aqui nos mostra de forma muito clara que Jesus possuía um corpo físico. E também nos mostra que ele não era apenas Deus, mas também um homem real. Um homem real com um corpo, com alma, corpo físico, alma e espírito. Lucas capítulo 24, verso 36 até o 40, nós vemos que Jesus, ele aparecendo aos discípulos e mostrando-lhes suas mãos e pés, né, seu corpo físico, após a sua ressurreição, isso aí deixa claro que ele ressuscitou como um corpo humano. Mateus 26 também, Jesus expressa a angústia da sua alma no jardim de Getsêmani. E Lucas 23 também, ele entrega o seu espírito ao Pai, como nós mencionamos mais uma vez. E Hebreus 2 também afirma que Jesus compartilhou plenamente da nossa humanidade, né, para poder nos redimir. Então, a diferença entre a humanidade de Jesus e a nossa é que ele era impecável. Ou seja, Jesus jamais pecou. Ele é o verdadeiro homem, como afirma em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Amém, meus irmãos? Então, apenas frisando, mais uma vez, o que nós mencionamos no tópico anterior. Então, a reação aqui da igreja, essa humanidade de Cristo, defendida e reafirmada pela igreja nos concílios. No concílio de Calcedônia, a igreja aqui declarou o apolinarismo uma heresia. Foi nesse momento que a igreja declarou a heresia do apolinarismo. Então, isso foi reafirmando que Jesus Cristo é verdadeiro homem com duas naturezas, divina e humana, unidas em uma só pessoa, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Essa definição, meus irmãos, permanece como um pilar da nossa fé até os dias de hoje. Então, podemos ir para o terceiro ponto, monotelismo. Vamos ler o que quer dizer monotelismo. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, que significa único, e telema, vontade e desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista como o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo e é evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com pessoas, são puramente humanas, mas não produzidas pela natureza humana, sob a direção divina. Ao perdoar pecadores, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em
633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Propostas pelo patriarca Sérgio de Constantinopla, e ensinava que Jesus possuía apenas uma vontade, e que essa vontade que ele ensinava era que Jesus não tinha vida humana, não tinha duas, não tinha as duas. E qual eram essas duas? Não tinha a divina e não tinha a humana. Então o credo de Calcedônia, ele buscou equilibrar a compreensão da natureza de Cristo. De que forma? Rejeitando tanto o monofisismo quanto o nestorianismo. Rejeitou as duas. O monotelismo tentou evitar conflito entre as naturezas, mas criou novas controvérsias. Então, Sofrônio, o patriarca de Jerusalém, ele argumentou que Jesus ele tinha duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Então, como você pode ver aí que o terceiro concílio de Constantinopla, em 681 depois de Cristo, ele condenou o monotelismo como heresia. E essa definição final aqui, Jesus ele possuía duas vontades, humana, divina, em plena harmonia. Então aqui, essa forma era que ela manteve a doutrina cristológica estabelecida pelo credo de Calcedônia. E a igreja primitiva, além de tudo isso, lutou para preservar a verdade e para rejeitar as heresias. Essas heresias que buscavam doutrinas que bem intencionadas, mas poderiam comprometer a fé cristã. Então tinha todo esse cuidado para não comprometer a fé cristã. Então, como nós já mencionamos, aqui vemos a vontade humana de Jesus expressando um desejo natural, né, evitando o sofrimento, mas sempre se submetendo. Então, meus irmãos, esse terceiro tópico aqui, algumas ideias têm surgido, as ideias erradas têm surgido, dizendo que Jesus esteve em alguns países, tudo isso era fábulas, né? Então, assim também como surgiu o apolinarismo, né, e o monotelismo, essas já foram pré-rejeitadas pela igreja há muito tempo. Então, no entanto, novas roupagens vêm surgindo nesse tempo. Comendo para o final da lição aqui, esse terceiro ponto, que fala sobre os países que Jesus visitou quando esteve entre nós, regiões visitadas por Jesus. Aqui quero mostrar as regiões que foram visitadas por Jesus. É o Egito, para onde José e Maria fugiram, né, com ele para escapar da perseguição de Herodes. Então, essa foi uma região visitada por Jesus. Então, essa passagem aqui, ela cumpre a profecia que está escrita no livro de Oséias, capítulo 11, né? Do Egito chamei o meu filho. Né? Você pode ler lá. E Israel, né? Israel também, que é o centro das suas atividades ministeriais. Israel foi o centro das atividades de Jesus. Né? Foi lá que Jesus pregou, realizou milagres, morreu e ressuscitou. Né? E também Fenícia, né? No Líbano. Jesus visitou Fenícia, no Líbano, onde Jesus curou a filha da mulher de Ciro Fenícia. Né? E isso está registrado em Marcos, capítulo 7, versículo 24. Né? E essas crenças sem fundamentos aí, bíblico, movimento Nova Era, os mormons, as escrituras, né? Esse movimento Nova Era, meus irmãos, ele é grupos ocultistas, né? Que afirmam que Jesus esteve na Índia. Já os movimentos dos mormons, os mormons, eles dizem que Jesus visitou a América, né? Após a ressurreição. Mas a Bíblia jamais fala isso. Né? A Bíblia nunca fala isso. Então, as Escrituras nos orientam a rejeitar essas fábulas, assim como está escrito no primeiro livro de Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 4 e o verso 7.
Então, Jesus, a Bíblia também nos mostra que Jesus foi visto. Então, Jesus era visto como alguém, né, da comunidade. Você pode ver que Jesus tinha uma vida no cotidiano, na sociedade presente. Então, outras ideias equivocadas que tentam se espalhar hoje é a de que Jesus era um personagem misterioso, né, quase desconhecido, que surgiu do nada. Mas isso não é verdade, né? Os evangelhos deixam bem claro isso, que Jesus, que Jesus era uma pessoa comum dentre a comunidade, né, frequentante, né? Era reconhecido pelos vizinhos, pelos parentes e até mesmo por aqueles que se opunhavam a ele. Então, Lucas também, ele relata que, escrito lá no capítulo 4, que diz assim, não é este o filho de José? Né? Então, Lucas existe também. Outro também que existe é o livro de Marcos. Né? Livro de Marcos. Não é este o carpinteiro, né? A Bíblia diz também, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José, Judas e Simão. Né? Então Jesus viveu entre o povo, Jesus compartilhou as suas experiências, sua cultura. Então essa reação demonstra que Jesus não era um estrangeiro, assim como esses pensamentos aí equivocados querem se espalhar. Né? Então a mensagem de Jesus, ela refletia totalmente os ensinamentos que Jesus tinha para todos. Eram ensinamentos verdadeiros, né? Sem fazer acepção de pessoas, não não como o homem faz hoje em dia, né? O homem faz acepção, né? O homem escolhe aparência, o homem escolhe status. Jesus não olhou para isso. A Bíblia diz que colocaram fama em Jesus. Jesus não buscou fama. Né? Então, portanto, qualquer teoria que tente surgir que Jesus veio de uma cultura diferente, ou que tenha recebido ensinamentos estrangeiros, que contrarie as verdades bíblicas, tem que ser rejeitada, tem que ser anulada. Então, Jesus ele teve vida social mais uma vez. Ele teve vida religiosa, assim como nós temos, e ele enfrentou desafios, assim como todos nós enfrentamos desafios. Ele enfrentou debates, né? E ele também experimentou emoções. Então, todos nós experimentamos essas mesmas emoções, esses mesmos desafios, né? As mesmas alegrias. Então, Jesus, ele é verdadeiro, ele é igual com o Pai e como homem, totalmente em toda a sua plenitude. Ele viveu, ele andou e ele teve presente com os seres humanos. Amém, meus irmãos? Esse é o tópico terceiro da lição. Eu vou só, para finalizar aqui, irei ler a conclusão da lição. Diz assim, o nosso compromisso no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os, os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai, e como homem em toda a sua plenitude viveu e andou entre nós, seres humanos. Amém, meus irmãos? Foi mais um episódio, meus irmãos, capítulo 8 da lição. Obrigado pela sua presença aí, por você
nosso seguidor aqui do canal Adelto da Alegria, né? Então, essa lição que tem abençoado nossas vidas, buscando nos proteger, para nos ensinar a defender a nossa fé. Iremos, no próximo episódio, meus irmãos, estudarmos a lição 9, que tem como tema quem é o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Iremos estudar quem é o Espírito Santo. Muito obrigado pela sua participação. Esse foi mais um episódio. Até o próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para assim levar essa lição para outras pessoas que querem aprender, que querem estudar junto. Muito obrigado por sua presença. Até o próximo episódio da Delta Alegria. Fiquem todos com Deus. Amém.